Externar aqui, né, a minha alegria de estar aqui, né, falando sobre esse pilar, né, sobre esse princípio, né, que não só a nossa igreja usa como a nossa doutrina, mas que a gente olha para a Bíblia e a gente vê Jesus estabelecendo esses princípios, né? São esses pilares que fortalecem o nosso dia a dia, né? Esses princípios malignos, benignos, né? Antes lá no mundo a gente vivia princípios malignos e daí a gente acabava trazendo maldição para a nossa vida, né? E aqui a gente vai falar sobre um princípio benigno, né? Que de uma forma diferente vai trazer a bênção, né? Vai nos conectar a Deus, né? Vai nos firmar em Deus, né? A palavra de Deus diz que o homem prudente é semelhante a um homem que cavou e tendo achado a rocha, edificou a sua casa, né? Então aqui eu tenho certeza que Deus está edificando a nossa casa da forma certa, né? E daí a nossa igreja, ela tem esses 7 pontos, esses 7 pilares, né? Nós já falamos aqui da igreja que ama a Deus, né? Da igreja que ama pessoas, a igreja do poder, a igreja da palavra, né? Domingo nós falamos da igreja de santidade. Hoje nós vamos falar da igreja que caminha em liberdade, né? E no próximo domingo nós estaremos... Não é libertinagem, a gente vai chegar aí, em nome de Jesus. Amém? Então o tema da palavra é a igreja da liberdade, tá? E eu quero começar com esse versículo aqui que está lá em João 8,32. Quero que você abra a sua Bíblia aí, vou dar um tempinho para você abrir, em nome de Jesus. Amém? João, está lá nos 4 evangelhos, é o último evangelho, penúltimo, né? Penúltimo evangelho, fala sobre Cristo. É o último, né? É. Mateus, Marcos, Lucas, João, é verdade, quarto. Aleluia. O Senhor inclui, é? Aleluia, que diz assim: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Amém? Eu lembro do meu encontro com Deus, uma das primeiras coisas que eu ouvi lá foi acerca desse versículo, né? E daí, nosso pastor, eu lembro na oportunidade, foi em março ou abril de 2018, né? Ele me ajudou a entender um pouco desse versículo, irmão. Sabe por quê? Eu era uma pessoa que eu não era crente, fui criado dentro da igreja, e eu pensava que por eu ter ouvido falar de Jesus, eu saber que Jesus existia, era um sinônimo de eu conhecer Ele, mas não tinha nada a ver com isso, irmãos. Né? E a nossa igreja, ela é muito incisiva em ensinar isso. Oi, meu amor. Né? Essa questão de você conhecer a verdade, irmãos, essa questão do relacionamento que precisa ser religado, né? Essa conexão que precisa voltar a acontecer entre você e Deus, esse relacionamento, né, que acontece de você com Deus, né? Tem gente que não entende muito bem e pensa assim, Deus falou comigo, mas o Alisson não falou porque ele é meu líder, então não é Deus. Não tem nada a ver com isso, irmão. A gente não ensina isso. A gente usa o relacionamento de pessoas, a gente usa o relacionamento que a gente tem com pessoas para levar as pessoas a conhecerem a Deus, né? E a partir desse momento que a pessoa conhece a Deus, ela acaba facilitando a vida do líder, né? O líder que cuida de pessoas que conhecem a Deus, ele é objetivo, ele chega e fala porque ele sabe que a pessoa vai entender, né? Só que no meio do caminho a gente se perde um pouco, a gente acaba colocando relacionamento com pessoas, né? Principalmente as pessoas que não têm um entendimento de quem Deus é, e a gente acaba se perdendo. A gente coloca primeiro o relacionamento com pessoas como se fosse mais importante do que o relacionamento com Deus, né? E a gente acaba não usufruindo de uma liberdade
que Deus proporciona através da sua palavra, né? Então é por isso que tem lá o seu líder, né, que fica lá no seu pé. Meu filho, você está lendo a Bíblia? Né? Meu filho, você está lendo qual parte da Bíblia? Meu filho, você não colocou lá a sua leitura hoje? Né? Inclusive, eu muito me alegro em ver a realidade da nossa igreja hoje. A gente começou esse ano muito bem, né? Antes a gente via o pessoal aí jogando dominó, jogando Uno, mas agora não. Agora o povo vai para a casa do líder, aí passa a madrugada lendo a Bíblia, né? Isso é muito bom, irmão. Isso é um sinal de que a nossa igreja tem crescido de verdade, irmãos. Sabe? É impossível, como o pastor João Feitosa ensinou aqui, no seminário de escatologia, é impossível a igreja viver um avivamento sem um abibliamento, irmãos. Sabe, o mover sem Bíblia, irmãos, não vai servir de nada, irmão. Talvez vai agitar a sua alma, mas quando acabar o mover, você vai estar parado no mesmo lugar, irmãos. E se você conhecer Jesus, você vai ver Jesus sempre Jesus chamando você, irmão, chamando, olha, venha após mim, pega a sua cruz, olha, vai, faz discípulos. Irmão, Jesus não chamou ninguém para ficar parado. Só que a falta de entendimento, a falta da busca por esse conhecimento, não o conhecimento de eu chegar aqui e falar um versículo para você, irmão, mas o conhecimento verdadeiro de saber quem Jesus é. O que Jesus fez por você? Para que Jesus fez? Para quê? Né? E a gente vai falar um pouco a respeito disso hoje. Né, irmão? Então, só existe essa libertação, só existe essa liberdade verdadeira se você conhecer verdadeiramente a Cristo, irmãos. Lá em João 8,36 diz assim, olha, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Amém? Então, é interessante a gente ver, né, e lá em Gálatas 5:1 diz assim, olha, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo ao jugo de pecado. Né? Então, mas é interessante a gente, enquanto liderança, olhar para pessoas, irmãos, que acham que vir para a igreja vai proporcionar uma liberdade, acha que só o fato de ele estar aqui, inserido nesse corpo físico de Cristo, ele vai ter, já está tudo novo, já está tudo bem, né? Mas a realidade, irmãos, é que a gente vê muita gente aprisionada, né? Porque a gente precisa entender que não é porque Jesus ele olha para você e não te condena que ele aceita a forma que você é, né? Ele olha para você, ele não te condena, né? Mas ele quer te conduzir, ele quer libertar você. E na maioria das vezes, irmãos, eu olho para mim e eu vejo que a maioria das coisas que Jesus me libertou, né? Ele me libertou de muitas coisas externas, muitas prisões que eu vivi, né? Mas eu consigo entender que a principal libertação que Jesus fez em mim foi me libertar de mim mesmo, me libertar do meu entendimento, irmão, do meu pensamento raso, né? Ele me libertou às vezes, né? Quem é que cuida de gente assim? Irmão, eu faço isso assim a minha vida toda, eu acho que é assim, eu não vou mudar, eu acho que é assim, eu já faço, foi meu pai que me ensinou, minha avó, mas aí você olha para o resultado desse método que ele está fazendo, e você só vê perda, irmão, você só vê coisa ruim, irmão, só vê coisa que não presta, né? Mas aí, e a pessoa se prende, irmão, ela não consegue ser ensinável, ela não consegue mudar, ela não consegue mudar a mente, né? Ela não consegue nem olhar, ela fica tão cega que ela não consegue nem ver o resultado dessa mente velha que ela tem, e que Jesus quer libertar ela dessa mente velha, para que ela se coloque num lugar novo, com a mente nova, né? Romanos 12:2 fala assim, olha, mas não vos encaixeis no padrão do mundo, mas transformai o mundo pela renovação
da minha mente, né? Só que o cara que ele não conhece Jesus, ele está muito preocupado com os resultados, né? Geralmente o resultado ele está assim, está à volta. Mas só que Jesus, ele olha para você e fala assim, olha, eu não estou preocupado com isso aqui, eu estou preocupado com isso aqui. É isso aqui que eu quero transformar primeiro. É isso aqui, é a mente, é o entendimento, é o coração, é a cabeça, ele quer mudar, né, a nossa mente. Então a gente vê gente que entendeu, veio aqui na frente, aceitou Jesus, já fez encontro com Deus, mas continua sendo preso, irmão, continua sendo escravo, entendeu? Continua com a vida paralisada, não consegue romper, não consegue sair do lugar que chegou um dia, que continua no mesmo lugar que chegou a primeira vez na igreja, não prossegue, não avança, não evolui. Eu não estou falando de você, vou evoluir quando eu for líder. Não, irmão, não tem nada a ver com isso não, irmão. Estou falando de você fluir, irmão, de você crescer em Deus, do seu caráter mudar, do seu casamento mudar, de a sua mulher parar de olhar para você como um cavalo, um jumento, e olhar para você, olha, meu marido é um homem de Deus. Sobre isso, irmão, é isso que Jesus quer fazer. É essa liberdade que Ele tem para nos dar. Né? Lá Mateus 11, 28, 30. 11, do 28 ao 30, diz assim, olha, vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. Sabe, irmão, uma mente que caminha em liberdade, ela pensa como Jesus, irmão. Você olha para esse trecho, e você vê, eu sempre olho para esse trecho, irmão, como princípio, o princípio do Evangelho, eu me achegando até Jesus, e Jesus falando assim, olha, vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E Ele fala assim depois, olha, aprendei de mim que sou manso e humilde. E daí, mais à frente Ele vai falar assim, olha, tomai sobre vós o meu jugo. E a gente já aprendeu aqui, irmão, jugo é a forma que ele entende, é um entendimento. Sabe, ele está falando assim, olha, abre mão do seu entendimento e começa a caminhar pelo meu entendimento, porque o meu jugo é suave, sabe? Jesus, ele dá uma opinião sobre algo e ele não traz peso, irmão. Ele corrige, por mais duro que ele seja, ele não traz um peso, ele corrige em amor, ele mostra um cuidado. Ele fala, olha, você precisa sair desse lugar, né? Você está errado. Mas isso não traz peso, irmão, porque o jugo dele, o entendimento dele não traz peso, irmão. E quando a gente não conhece Jesus, a gente acha que alguém que foi levantado por Deus para falar que a gente está errado, está trazendo um peso para a nossa vida, mas não é, irmãos. Isso é falta de entendimento. Uma pessoa que fala para você que você está errado, ela te ama, irmãos. Quem me conhece sabe o quanto que eu sou chato com meu filho, irmão. Chato não, eu sou incisivo. O quanto eu exorto ele, o quanto eu estou sempre falando a Mateus, não faça isso, Mateus. Onde foi que tu aprendeu isso, Mateus? Tu vê teu pai fazendo isso, Mateus? Não faça não, meu filho. Não faça não. Onde foi que tu aprendeu isso, em nome de Jesus? E tem horas que eu chego assim para ele, meu filho, tu acha que teu pai é chato? Aí ele vai falar, eu acho. Eu falo, mas meu filho, não é que eu quero ser chato, meu filho, é que eu quero que você cresça um homem aprovado por Deus, que você não sofra tudo que eu sofri, que você não erre, entendeu? Que você case bem, que você tenha um bom trabalho, entendeu? Que você cresça e possa ter uma situação boa, estabilizada, né? Não seja um crente que nem eu fui, que um dia estava na igreja, outro dia passava o final de semana na igreja e a semana toda no mundo. Não, mas que você esteja estabilizado em Deus. Sabe, irmãos, e Jesus, ele finaliza dizendo assim, olha, porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Sabe, você consegue entender, que você consegue olhar assim como eu, é uma revelação pessoal. Esse fardo, né? Fardo eu entendo como uma responsabilidade, né? Quando a gente vai, geralmente quando a gente vem até Jesus, né? Eu fui assim, eu não sei
os irmãos como foram, né? Mas eu me lembro muito bem quando eu vim até Jesus, o quanto eu estava com um fardo pesado, irmão, um fardo que ia me matar. Talvez eu caminharia para uma depressão. No dia que eu conheci Jesus, o dia 10 de janeiro de 2018, eu conheci de verdade, irmãos, que eu parei de conhecer Jesus e de ouvir falar. Eu comecei a ver a manifestação de Jesus de uma forma física, né? E foi pelo meio do meu pastor, que chegou lá e deu uma palavra para mim e me tirou de um lugar. Ele abriu os meus olhos, irmão, meu entendimento mudou. Depois desse dia tudo mudou na minha vida, irmãos. Mas é interessante a gente ver que a gente sempre tem uma responsabilidade, irmãos. A gente sempre vai ter um fardo para carregar. Jesus fala, olha, quer vir para mim? Pega aí o seu fardo, pega a sua cruz, pega a sua responsabilidade e vem após mim. Cuida do que eu estou te dando, né? E a gente vê, irmãos, a realidade da igreja. E a minha realidade um dia aqui também foi assim, né? De entender que um dia eu pensei em desistir. Um dia eu pensei em desistir de liderar, irmãos. Um dia eu desisti, o fardo estava tão pesado, irmãos, que eu falei, caramba, isso aqui eu não aguento não, eu vou parar, porque eu não estou conseguindo. Mas hoje eu entendo o que estava acontecendo naquele dia. Sabe o que estava acontecendo? Eu estava carregando o meu fardo, eu não estava carregando o fardo que Cristo tinha me dado. Sabe, eu estava caminhando pelo meu entendimento e, consequentemente, eu estava conseguindo, né, o jugo, tem que pegar o jugo e o fardo. Aí eu peguei o meu jugo, a minha forma de entender, a minha forma de julgar, e daí, consequentemente, veio o fardo pelo meu entendimento, e daí o peso veio. E daí eu falei, caramba, eu vou parar. Isso é um sintoma, irmãos, de uma pessoa que vive querendo parar. É uma pessoa ainda que não se libertou, irmãos. Me perdoe falar, mas eu preciso falar. De vez em quando a gente volta nesse lugar, né? Eu não sou perfeito não, mas eu tenho melhorado para a glória de Deus. Eu tenho sofrido menos. Amém. O pastor falou que tem que reconhecer. Não é perdoar não, em nome de Jesus. Se você é essa pessoa, irmãos, que vive pensando em parar, eu preciso de dizer que provavelmente esse fardo que você está carregando é seu, não é de Jesus, irmão. Sabe por quê? O fardo, a responsabilidade, sabe? Se Jesus te chamou para liderar, se Jesus te chamou para um ministério, se Jesus te chamou para pastorear, para supervisionar, e você está fazendo isso com peso, irmãos, provavelmente você está fazendo isso sem Jesus, irmão, porque quando você faz com Jesus é leve, você se alegra, sabe? Às vezes a gente faz e fala assim, meu Deus, eu estou fazendo tanta coisa, mas não é o fazer, irmãos, é com quem você está fazendo. Se você está fazendo sozinho, irmãos, provavelmente uma hora o peso vai vir, provavelmente você vai sentir vontade de parar, porque você está fazendo do seu jeito. Você está fazendo segundo ao seu entendimento. E eu fui, irmão, esse líder que era o líder ativista, né? Que gostava de fazer. E quando não dava certo eu falava, meu Deus, estou fazendo tudo errado. Não é a respeito disso. Talvez você não esteja fazendo errado. Talvez a motivação seja até boa. Mas tem algo contra ti. Você está fazendo sem Jesus. E uma hora o peso vai vir, irmãos. Sabe por quê? Não tem nada a ver com fazer, irmão. Tem a ver com quem você faz. Porque foi para a liberdade que Ele te chamou. E o sintoma de uma pessoa que é liberta de verdade, que caminha em liberdade, é caminhar com o seu libertador a todo tempo. É buscar o entendimento de Jesus para todas as coisas. Então, é um sintoma de uma pessoa que lidera sem Jesus, achar que está fazendo demais e cansar. E se eu estiver fazendo demais, uma hora eu vou cansar, irmãos. A gente precisa parar de fazer demais, querer fazer demais. E buscar estar com Jesus o tempo todo. Esse é o acesso, irmãos. Sabe? Lá em
Gálatas 5,13 diz assim, olha, porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém, não useis da liberdade para dar ocasião à carne, sejam antes servos um dos outros pelo amor. E daí a gente lê a Bíblia, irmão, rápido, né? Fui chamado para a liberdade, foi para a liberdade que Cristo me chamou, e daí eu fico todo saltinho, achando que eu sou o crentão, e eu me sinto tão livre, que daí quando eu vejo, eu me libertei até de Cristo, irmãos. Eu estou caminhando sozinho, achando que eu posso fazer isso. Aí daqui a pouco eu já estou lá na religiosidade, entendeu? Às vezes alguém pede uma direção, tu vai direcionar sem ser com a Bíblia. Aí, irmão, tá tudo... Aí começa as coisas a dar errado, aí vem os impasses, os problemas. Sabe, irmão, então existe esse engano de a gente pensar que a gente é livre para fazer o que quer, né? E um dos enganos que Satanás coloca no mundo, e a gente aprendeu assim, inclusive, a gente luta para desaprender, é que a gente é livre para pecar, irmão, mas isso é engano, é mentira, cara, a gente não é livre para pecar. Não foi essa liberdade que Jesus te deu, não foi, irmãos. Você não é livre para pecar. Isso aí é coisa sua. Sabe por quê? Porque quando a gente peca, segundo a Bíblia, segundo o que diz a palavra, ela diz que nós somos escravos do pecado. Então, se você peca, você não é livre. Se você peca, você é escravo do pecado, e não foi para isso que Jesus te libertou. Foi para a liberdade, irmãos. É para você entender que antes você vivia numa prisão. E Jesus foi lá e pagou o preço. E Ele te deu acesso à liberdade. A João 3,16 diz, olha, que Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho único para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, né? Então ele morreu na cruz para que você não pereça, mas que você entre numa liberdade, irmãos. A Bíblia diz que a eternidade está em conhecer a Cristo e ao seu Pai. Então tem gente na igreja que talvez foi liberta em muitas áreas, mas não entrou nessa liberdade ainda, irmão, de conhecer a Cristo. E está esperando chegar no céu para viver uma eternidade, só que Cristo já morreu para você entrar na eternidade hoje, irmãos. Você precisa entender que Deus, Ele morreu para te salvar. Jesus, Ele morreu para te salvar, sim. Mas Ele morreu para essa reconexão, irmãos. Ele morreu para abrir essa porta, para você entrar por essa porta, pisar na eternidade hoje. E se relacionar com seu Pai, irmãos. Através da oração, através da palavra. Em comunhão com seu irmão. Comunhão de verdade, irmão. Comunhão, como um acordo. Nós concordamos a respeito de quem Cristo é. Não é a respeito de mim, do que eu sou, do que eu faço, do método que eu usei para dar certo. Não, é a respeito de quem Ele é. Isso é comunhão, isso é uma comunhão verdadeira. Isso é um sintoma de quem caminha numa verdadeira liberdade. Aleluia. Sabe, irmãos, Deus, a Bíblia fala que quem peca, peca para a morte, né? E Jesus, Ele nos livrou desse caminho de morte, Ele nos trouxe para a eternidade, Ele nos tirou da morte para a vida, Ele nos tirou das trevas para a luz, sabe, Ele nos libertou de muita coisa, irmão, de enganos. Ele precisa libertar a gente de engano, Ele precisa libertar a gente de mentira, de cadeias, e na maioria das vezes de si mesmo. Sabe, Ele morreu, irmãos, para que todo aquele que nele crê tenha acesso a entrar, tenha liberdade, tenha acesso para entrar na vida eterna. Amém? Louvado seja Deus. Eu
quero aqui dar 2 pontos bem rápidos. Essa palavra é bem curtinha. O primeiro ponto é a liberdade na adoração. A nossa igreja é uma igreja que tem liberdade na adoração. O pessoal que já foi para outras denominações, né, sabe que é um pouco menos livre que a gente, né? Tem umas que não pode bater palma, tem umas que não pode gritar, tem umas que não pode dar glória, né? Tem que ficar calado. Mas aqui não, irmãos, nós somos uma igreja que tem liberdade na adoração. E eu confesso a vocês que no começo eu estranhei um pouco, né? Eu cheguei na igreja e eu ficava olhando assim, meu Deus, para que isso tudo? Eu falava, irmão, para que isso tudo? Você é um artista, pulando, gritando, sapateando, que negócio estranho. Isso aí, deixa de exagero, meu filho. Engraçado, né? Daqui a pouco estava eu lá também. Sabe, irmãos, até nesse ponto aqui eu sinto muita liberdade nessa igreja. Eu tive muita empatia com isso. Eu senti uma afinidade muito grande. Eu sou um cara muito tímido, até hoje eu sou muito tímido, né? Meu pastor sabe a luta que eu tenho para estar aqui no altar, né? Mas eu não condiciono a estar aqui a minha timidez, né? E eu lembro, irmãos, que eu era aquele cara que sentava lá na última cadeira. Antigamente eu sentava, mais recente agora, porque eu gostava de ver a igreja, né? Ver quem chegou, quem saiu e tal. Mas no começo era porque eu era muito tímido, eu não queria falar, eu não queria relacionamento com as pessoas. Acabava o culto, eu já saía, eu não ficava ali, né? Como a gente fica ali conversando, né? E daí eu chegava no culto e ficava ali meio acuadinho, os irmãos tudo pegando fogo, irmão do meu lado, gritando, pulando, e eu, sabe, aquele glória preso aqui já há uns 20 anos, sabe aquela... Irmãos, e um dia o Espírito Santo falou comigo, irmão, e falou, olha, você tem liberdade, irmão, você tem liberdade, meu filho, pode soltar o que está preso aí. Não, porque a gente vai para a igreja desde pequenininho, né, e a gente fica lá ouvindo, vendo o povo gritando, né, e daí a gente, não vou gritar não, porque se eu gritar vai todo mundo olhar para mim. Eu tinha um glória a Deus preso, irmão, assim na garganta, sabe? E daí começou a mover isso, depois que eu voltei do encontro, né? Que eu voltei do encontro daquele jeito. Irmão, que você não fez o encontro, faça, é muito bom, é muito libertador. Irmãos, eu dei um glória a Deus, eu acho que eu dei um glória a Deus de meia hora, irmão. Glória a Deus! Sumiu a voz, irmão. E eu era aquele cara que eu via que o povo se incomoda. Sabe quando você sabe que o povo se incomoda com você? Que você tá ali do lado e o cara tá olhando para você, meu irmão. E gritava, era um negócio meio... fui batizado em língua, era até meio engraçado, né, pastor? Era um negócio assim, era um bebê mesmo falando. Era engraçado demais, irmão, mas ali tinha muita liberdade, irmão. Eu sentia a presença do meu Deus, eu sabia que eu estava livre, eu não estava interessado em saber quem estava do meu lado, irmão. Aquilo foi libertador demais para mim, irmãos. Aquilo me tirou. A liberdade liberta. É essa liberdade que Jesus tem para a gente, irmão. Essa liberdade, você saber quem Cristo é, irmãos. Essa liberdade, ela me tirou da timidez, ela me ajuda hoje a discipular, a cuidar de pessoas. Imagine um tímido que tem vergonha de falar. Hoje em dia é o contrário, a mulher fica do lado assim, ó. Às vezes eu vou na cela, né? Chego na cela, aí começa a falar, ei, meu filho, tá na hora. Já deu, cadê ela, hein? Eu gosto de ali porque ela é meu norte também, às vezes ela fica falando os negócios ali pra mim. Mas eu é bom que tem o pastor aqui. Irmãos, Jesus trouxe uma liberdade, irmãos. Jesus, ele trouxe uma liberdade para mim e para você. Ele trouxe essa liberdade para tirar você desse lugar. Comigo foi a timidez, um dos pontos, né? E você, irmãos? O que será que tem te impedido de viver uma liberdade em Cristo, irmão? Sabe, eu tenho certeza absoluta que a timidez talvez me atrapalharia de chegar no céu, segundo a palavra, né? A Bíblia fala que no céu não é para tímido, é tomada a força. E até nisso,
Jesus me ajudou, né? Então nós somos essa igreja, irmão, que estimula a liberdade no louvor, né? Não se impressione se você vê um irmão chorado, deitado no chão, clamando a Deus. Talvez ele esteja entendendo, né? Mas a gente não se importa tanto com isso, mas a gente não vive só disso, né? Mas para muita gente é muito importante. Eu já ouvi um testemunho que uma vez o cara foi na igreja e chegou lá na igreja, acho que até o pastor conta esse testemunho. Chegou lá na igreja, tinha um irmão plantando bananeira na igreja. É um pouco demais, né? Mas aí acabou o culto, no final do culto, uma pessoa foi à frente e aceitou Jesus. E daí o pastor foi perguntar para a pessoa: meu filho, por que você veio aceitar Jesus? Ele falou: porque eu estava ali atrás e eu falei com Deus que eu só ia aceitar Jesus se alguém passasse aqui plantando bananeira. E a pessoa foi usada, né? E ele aceitou Jesus. E às vezes, né, a gente está sendo usado de uma forma peculiar, né? Eu já recebi uma palavra, irmãos, uma vez no encontro que eu fui lá em Santa Terezinha, ou foi em Garanhuns, foi por ali. Terezinha, né? Terezinha, não é Santa Terezinha, não, é Terezinha. É bom ministrar com o pastor aqui, sabia? É mais fácil, que ele ajuda. Né, lá em Terezinha, aí uma profeta chegou assim para mim e falou assim: olha, Deus vai te usar para fazer coisas ridículas, para pessoas verem que existe uma manifestação, existe algo diferente de você. E eu falei assim: meu Deus, mais do que eu já faço. Sabe, irmãos, então, nós ensinamos isso. Seja livre, irmão, para manifestar a presença de Deus. Seja livre, irmão, para bater palma, para sapatear. Seja livre para dar um glória a Deus. Dê um glória a Deus aí. Aleluia. Isso aí, irmão. Seja livre para manifestar a presença do seu Pai, irmãos. Você tem liberdade para manifestar a presença de Deus. Onde você estiver, não é só aqui não, irmãos. Tenha liberdade para falar da palavra de Deus onde você estiver, no nome poderoso de Jesus. Não deixe a timidez prender você, não. Não seja escravo da timidez, não, irmãos. Saia desse lugar. Saia desse lugar em nome de Jesus. Amém? Como diria meu irmão Jean, esse lugar é tenebroso, já estive aí. Aleluia. Vamos para o segundo ponto. Liberdade nos usos e costumes. Irmãos, nós não somos uma igreja que cobra você vir de terno, né? Eu estou aqui, mas a gente vai. Vou falar sobre isso. Né? A gente não cobra uma pessoa, né? Vai ministrar, tá de terno. Tem que estar vestido de forma que condiga com o que você foi levantado para fazer. Né? Então a Bíblia fala assim: eu escandalizo o meu irmão, é pecado. Mas a gente precisa vigiar no que a gente vai fazer. Eu não posso me escandalizar no meu irmão que é neófito, que está vindo a primeira vez no culto, as primeiras vezes ele vem de bermuda, e daí eu olho para ele de uma forma errada. Agora você não, você que já está inserido numa cela, né? Você que já está um tempo na igreja, você é ensinado, irmão, venha de calça, venha apresentável, né? Bota uma camisa mais arrumada, não venha de chinelo não, venha com um tênisinho, né? Porque aqui a gente vem aqui para adorar, irmãos. A gente vem aqui para manifestar a presença de Deus. E não é, a santidade não está na minha roupa, né? Não é um termômetro a santidade, a minha roupa, né? Mas a minha santidade, a minha roupa precisa manifestar a minha santidade. Então eu vou lá no espelho e olho assim: eita, amor, essa aqui tá feia. Às vezes meu Espírito Santo é minha esposa, né? Ela está ali, ó. Está se escondendo, né? Às vezes eu pergunto: amor, essa daqui já está meio surrada, já está feia. Ela fala: eita, essa daí tá. Quando ela fala é porque tá. Às vezes eu falo assim: a calça está muito apertada, a camisa. Hoje eu até perguntei: amor, não está muito apertadinho, não? Ela falou: não, está passando batido. Fica um negócio feio mesmo, um negócio meio estranho, né? Então a gente tem liberdade, né? Mas não é para
Para isso que Jesus nos libertou, irmão. Não é para a gente usar de libertinagem, não é de fazer o que quer. Não, aqui existe um padrão, né? Se você tiver dúvida, olhe para o seu líder, olhe para o seu supervisor, olhe para o seu pastor. Esse é o padrão. Amém? Eu não posso escandalizar o meu irmão. As mulheres aí vêm com decotão, aí tem um irmão que já tem uma dificuldade, né? Os irmãos aí que são mais avantajados, mais fortes, fica aquela camisa, né, que não dá nem para levantar o braço para dar uma glória. Tem a calça, a famosa calça que o nosso pastor fala muito, que é espoca ovo, né? Eu não ia falar, mas eu tenho que falar, né, pastor? Que acontece muito. Mas vamos falar no original, no grego? Amém, irmãos? Louvado seja Deus. Já estou finalizando, irmãos. Quero pedir para a igreja ficar de pé. Tem mais só um negocinho, eu vou orar. Amém? Pode sentar, pode sentar. Amém? Eu quero só concluir. Quero só concluir aqui rapidinho. Sabe, irmãos, existe um versículo que tem falado muito ao meu coração. Sabe, eu aproveitei essa palavra aqui, Deus ele já vinha falando comigo a respeito dessa liberdade, né? A respeito do quão libertador é caminhar. Eu amo caminhar nessa igreja, irmão. Eu me sinto livre, eu me sinto cuidado, eu me sinto amado. Foi aqui que eu encontrei Jesus e é aqui que eu me encontro com Ele, é aqui que eu ensino a caminhar em liberdade da forma correta. Né, irmãos? Mas eu quero finalizar aqui falando algo para você, que eu tenho certeza que veio do coração de Deus, para mim primeiro, e eu tenho certeza que vai agregar valor na sua caminhada de crente. Irmãos, essa liberdade que a gente vive aqui, que é segundo a Bíblia, que é segundo a Cristo, sabe, ela não tem a ver com só você ser liberto de um vício, ou de um lugar, irmãos. Essa liberdade que você recebeu aqui nesse lugar, segundo a palavra, segundo a oração, ela tem a ver principalmente com o seu libertador, irmãos. Só é liberto quem caminha o tempo todo com o seu libertador, irmãos. Sabe por quê? Lá em Tiago fala assim, olha, cada um é tentado segundo ao seu mal, segundo ao mal que está no próprio coração. Sabe, quando eu caminho sozinho, irmão, quando Cristo não está comigo em todo o tempo, irmão, só tem maldade, irmãos. Mesmo depois de 7 anos caminhando, o espacinho que eu passo sem lembrar de Cristo, sem lembrar da palavra, sem lembrar de quem eu sou em Cristo, a maldade começa a aparecer, irmãos. Seja a maldade da presunção, da mente presunçosa, seja a maldade de pensar mal do meu irmão, de pensar mal da minha igreja, de pensar mal da minha liderança, de querer agir mal, de fraudar alguém, de defraudar alguém. Irmãos, precisamos entender que essa liberdade, ela só é contínua quando nós caminhamos continuamente com Jesus, lado a lado com Ele. E aqui tem um versículo, irmãos, que diz assim, está lá em Mateus 7, do 22 ao 23. Olha, diz assim, muitos naquele dia hão de dizer-me, isso é Jesus que está falando, tá? Senhor, Senhor, porventura não temos profetizado em Teu nome, não expelimos demônio, e em Teu nome não fizemos muitos milagres. Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim. Lá em Mateus 5, 21, na parábola dos talentos, diz assim, olha, disse-lhe o Senhor, muito bem, muito bom, servo e fiel, foste fiel no pouco, sobre muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Sabe, irmãos, isso é uma coisa que eu ensino muito, o pessoal que é mais próximo, sempre ouve isso de mim. Sabe, irmão, naquele grande dia, que nós estaremos frente a frente com Jesus, a única coisa
que vai te separar de uma pessoa que foi livre, que foi liberta de verdade, que caminhou em liberdade aqui na terra. É se você caminhou com Cristo, não foi nada que você fez, irmãos. Sabe por quê? Nesse primeiro versículo que eu falei, ele fala, olha, eu fiz, eu expulsei, eu preguei, eu fiz tudo. Mas vai ouvir, olha, aperta-te de mim, aparta-te de mim, pois eu não vos conheço, servo mau e fiel. E a Bíblia fala em Mateus 11, 26, que ninguém conhece ao Pai senão o Filho, ninguém conhece o Filho senão o Pai. E naquele grande dia, irmãos, todos que estiverem, que se encontrarem sozinhos, talvez você se ache bom demais, irmãos, mas se naquele grande dia, Deus não olhar para você e ver Jesus com você, e ver a luz de Jesus brilhando em você, você vai ouvir, irmãos, aparta-te de mim, porque eu não vos conheço. Agora, se ele olhar para Jesus, se ele ver você com Jesus, ele vai falar para Jesus, olha, servo bom e fiel. Você acha mesmo que é para você, irmãos, que ele vai falar? Será que eu acho que é para mim que ele vai falar servo bom e fiel? Não, irmãos, ele vai falar para Jesus, olha, servo bom e fiel. Eu conheço ele, eu sei que ele é bom, eu sei que ele é fiel, e ele está com você de mão dada. Aí você agora vai entrar no gozo, não por você, não pelo que você fez, mas pelo que ele fez. Amém? Louvado seja Deus. Nosso pastor vai finalizar, amém? Aleluia. Irmãos, eu quero dar uma ênfase aqui. Quando eu estava meditando nessa palavra hoje, que embora os meus discípulos estão subindo para ministrar, assim como foi com Joelson, eu falei, Senhor, fala comigo se tem algo para me acrescentar, né? Deus falou para mim em Gálatas 5:1, que é o que Ele falou, mas eu quero dar uma ênfase sobre esse permanecer. Amém? Irmãos, quando o apóstolo Paulo fala permaneçam firmes na liberdade, irmãos, é porque existe a possibilidade da gente perder ela. Existe essa possibilidade da gente perder essa liberdade. Quando o tempo vai passando na nossa vida e a gente vai deixando o legalismo nos prender. Então, é para permanecer firme na liberdade para a qual Cristo nos libertou. E você sabe para que foi que você foi liberto? Você já parou para pensar? Você foi liberto para quê, de fato? Já parou para pensar? Será se você consegue definir isso? Para que você foi liberto? Você foi liberto para fazer o que você quer? Não. Irmãos, Deus falou comigo assim, fala para eles que eu não libertei eles para eles fazerem o que querem. Eu libertei eles para eles não fazerem o que querem. Você foi livre para dizer não. Diga assim, eu sou livre para dizer não. Irmãos, a coisa mais libertadora do mundo é dizer não. Não, não quero, não vou. As pessoas têm uma facilidade para dizer não quando é para Deus. Não, não concordo com a Bíblia. Não, não vou para a igreja hoje. Não, eu não vou seguir essa direção. As pessoas têm essa facilidade, sabe por quê? Por causa daquilo que o Alisson falou. Porque as pessoas estão debaixo de um jugo, de uma servidão que foi promovida pela vontade própria. Mas o texto está dizendo aqui, ó, não se submetam de novo, porque foi daí que você foi tirado. Se você foi tirado desse lugar, por que você está voltando? As pessoas não entendem que foi a sua decisão que te levou para uma prisão. Aí você é liberto dessa prisão, para você permanecer na liberdade de não voltar para aquele lugar, irmãos. Foi para isso que você foi livre. Irmão, você consegue... Esse homem de Deus aqui, ele era viciado em droga.
Não sei, nem lembro qual tipo de droga que tu usava. Todas, mas tu usava mais o que? Crack, cocaína. Cocaína era mais frequente, né? Você era viciado, mano. Você era viciado. Cheguei na casa dele, eu lembro como se fosse hoje. Eu não lembro o canto, ele morava num apartamento lá no Paratiba, acho que era no Paratiba. E aí eu vi uma carteira de cigarro dentro da casa dele. Se eu não me engano, não sei se era uma carteira de cigarro, agora não lembro, mas eu acho que eu via um cigarro, estava lá. Aí eu pensei, esse cara é preso no vício. E depois, quando eu fui conhecer a vida dele, eu vi que ele era preso, mas ele foi liberto. E ele entendeu que ele precisava permanecer nessa liberdade. Irmãos, ele nunca mais botou na vida dele. Eu passei por isso, eu era viciado em cigarro, viciado. Eu cheirava cocaína quase todo dia, gente. Então eu sei o que é isso. Irmãos, eu era viciado em mentir. Viciado em mentir. Era viciado em mentir. Se eu não permanecer na verdade, eu vou voltar para esse jugo. Irmão, talvez você é preso em alguma área da sua vida. Ou talvez você já viveu a experiência de ser liberto e você vê que de vez em quando essa vontade de voltar para aquele lugar vem. Mas a palavra de Deus está dizendo, ei, permaneça dizendo não. Liberdade é dizer, não vou. Porque o apóstolo Paulo fala assim, o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse é muito fácil de fazer. Mas ele não está dizendo que isso é determissivo, isso é responsivo, igreja. É porque você assume a responsabilidade de ser ou não aquilo. Você pode assumir a responsabilidade de ir contrário à sua carne, porque a carne milita diariamente contra o Espírito. Irmãos, mas tem algo que as pessoas não percebem, que a Bíblia diz que o Espírito está pronto, a carne é fraca. Isso não é um entendimento que a igreja pegou. A maioria das pessoas pegam esse texto dizendo assim, que a carne é fraca, por isso que eu caio. Não, a carne é fraca para se sujeitar ao Espírito. O Espírito está pronto. O Espírito está pronto, não está pronto? Agora, por que a carne é fraca ou não é fraca? Por que o Espírito não está sujeitando, não está dominando a carne? Porque as pessoas não estão caminhando pelo, diga assim, Espírito. As pessoas estão caminhando pela vontade. E quando eu caminho pela vontade, a carne é fraca e eu caio. A carne não tem poder para fazer eu permanecer na liberdade que Cristo me libertou, irmãos. Por isso hoje eu gostaria que você ficasse de pé aqui nesse lugar. Porque muito mais, irmãos,